Seguinte, o dinoclone parou nesse status aqui. Tem cacto vindo, mas sempre o mesmo cacto. E, se eu não me engano, já tem a morte programada, isso exatamente. Primeiro, a gente tem que resolver o problema do cacto e pôr o chão, né? São as duas principais coisas. Qual que é o problema do cacto? A cada vez que eu crio um cacto, eu instancio um cacto novo. E eu faço tudo isso dentro da scene aqui do dinossauro. Então, cadê? Onde eu faço isso? Add child cacto.instance. Com o tempo, criando o cacto, isso vai ocupando memória. Daqui a pouco não, depois de muito tempo, porque um cacto desse custa pouco para a memória, mas eventualmente vai acabar a memória do computador mesmo. Então a gente precisa de uma forma de deixar esses cactos temporariamente aqui e eles desaparecerem depois, ou criar um número de cactos que fique fixo e a gente só transporte eles para trás para eles fazerem de novo a mesma coisa. Eu acho que o que eu vou fazer vai ser destruir o cacto depois de um tempo mesmo. Para fazer isso, eu vou na scene do cacto. Aqui no script do cacto é só a gente matar ele depois de um tempo. Para matar ele, a gente precisa saber quanto tempo passou. Sei lá, vamos supor que o cacto vai sobreviver. Quanto tempo demora para ele atravessar a tela? 4, 5 segundos. Vamos colocar 5 segundos. Tempo, vida. Mas aqui ele vai sobreviver por 5 segundos. Aqui no Physics Process mesmo, a gente pode pegar e colocar aqui tempo, vida, igual a tempo, vida, menos delta. Lembrando que delta é o tempo que passou. O tempo que passou desde a última iteração do Physics Process. Eu diminuindo do tempo que passou, eventualmente ele vai chegar no zero, exatamente no tempo de 1 segundo. Assim. Então esse 5 vai demorar 5 segundos para chegar no zero. E aqui embaixo a gente pode testar. If, deixa eu diminuir isso aqui, tempo, vida, igual a 0. Aí a gente pode matar o cacto, que vai ser um kill free. Então, vamos colocar menor ou igual, tá? Eu coloquei igual a 0, mas eu estou lidando com float, então ele não vai ser exatamente igual a 0 em momento algum, ele vai ser 0,02, 0, alguma coisa. Então exatamente igual a 0 não vai ser. Vou colocar menor que 0, que eventualmente ele vai ficar menor que 0. Eu acredito que seja esse o problema, porque a lógica tá certinha. Morri. Aquele cacto deixou de existir, e o segundo também, e o terceiro daqui a pouco. Tá, deixa eu carregar de novo aqui. A gente consegue ver um cacto aqui no remoto. Deixa eu não morrer. Aqui. Cacto 1, cacto 2. E ele vai desaparecer depois. Tá, eu posso tirar aqui então esse morri, foi só pra gente ver que ele tá morrendo mesmo. E agora, a gente precisa que os cactos sejam aleatórios, né? Antes disso, eu vou fazer uma coisa mais fácil. Vamos colocar o chão aqui, que ele tá sem chão até agora, aqui no main. Sprites. Sprite. Vou colocar aqui. Chão. Chão, eu vou habilitar um region. Enable. Region. Aqui na região da textura a gente vai selecionar esse chão. O que acontece? O chão ele vai precisar se repetir. Esse é um problema que a gente vai ter que resolver hoje também. Aqui na região da textura a gente pode colocar snap de pixel e selecionar a textura. Vou selecionar o chão. Tem um problema ainda aqui de usabilidade dessa parte do Godot, que é quando você dá zoom, ele dá zoom em relação a esse canto aqui. Então, por mais que você mova para cá, na hora de dar zoom, ele vai para o lado que você não quer, mais ou menos. É um pouco difícil de controlar, tá? Mas é normal, não é normal, assim, é uma coisa que deve ser corrigida no Godot, mas que ainda não foi corrigida. Provavelmente isso vai receber alguma atenção no futuro. Deixa eu selecionar aqui. Certo. Até colocar um para cima aqui. Assim. Ok, posso abaixar aqui. Nós temos o chão, mas o chão está pegando os cactos aqui, então é um pouco mais para baixo esse chão. Certo, está bem ok. Tá um pouco difícil de enxergar, né? Vamos ver como é que tá em jogo. Ver se vai continuar difícil de enxergar.
Tá bem difícil de enxergar. Dá pra mudar um pouquinho aqui rapidamente a cor do fundo. Deixa eu procurar aqui, Color. Environment. Rendering Environment, aí dá pra mudar a cor. Eu vou deixar ela um pouco mais escura. Deixar mais escura um pouquinho. Vai ficar assim por enquanto. Qual que seria o jeito mais fácil de fazer esse chão lupar? A gente pode fazer isso via script. A gente pode tentar alguma gambiarra com o sistema de parallax do Godot. Não sei se alguém já fez o parallax aqui, que usa um nó de controle, o Canvas Layer, o Parallax Background, isso aqui. Talvez dê para usá-lo. Deixa eu dar uma olhada rápida no que ele tem pra gente. De repente é mais fácil do que fazer por script. Parallax Background. Aqui. Eu posso mudar esse valor de screw, que ele faz como se a câmera estivesse se movendo e repete. Então dá para usar isso para facilmente fazer repetir na velocidade que a gente quer. Parallax Background, a gente pode pôr o chão aqui por trás desse parallax. Eu vou adicionar um script no parallax, deixar minúsculo. O padrão, no caso aqui, eu acredito que seja deixar tudo minúsculo assim. No comments. Opa, cliquei em cancelar. Tá, deixa assim mesmo. Sem tantos caprichos no tamanho das letras, maiúsculo e minúsculo. Vamos pegar o process. E vamos ver como é que fica para esse parallax. É só dar um set screw offset. Vou fazer uma variável chamada offset. Vai ser 0 por enquanto. Offset vai ser mais igual a delta. Mais igual, lembrando, é a mesma coisa que fazer offset igual a offset mais delta. Eu não fiz isso no anterior, mas aqui eu já vou fazendo essas coisas diferentes. Set screw. Offset. Offset é uma palavra reservada? Offset é uma palavra reservada. Uma palavra que já existe, ó, tem uma cor diferente, um pouco azul, tá vendo? Não é reservada. Reservadas são essas vermelhas, tá? Uma palavra reservada é uma palavra que você não pode usar para outra coisa, senão para a função dela, da linguagem. Então, func, por exemplo, você não pode fazer uma variável chamada func, porque o compilador, o interpretador do GDScript vai confundir. Então, parallax offset. O offset provavelmente é uma variável que já existe dentro do parallax offset aqui. Alguma coisa assim. É set screw offset, que é o método, não é set screw. Isso. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que isso já é o suficiente. Tá, tem que ser vector 2, né? Vector 2. A gente tem que passar um valor em x e um valor em y para o offset dele. O em x vai ser o parallax offset, em y vai ser 0. O chão move só em x, né? A live tá travando aí, alguma coisa assim? Agora sim a gente deve ter o parallax offset funcionando. Ou não, né? Ou não, nem sempre a gente vai acertar de primeira, isso é normal. Tem que pôr um parallax layer. Parallax layer. Isso faz todo sentido e eu vou dizer por quê. Seguinte, o parallax layer, ele é filho de um node 2D. Isso significa que ele tem uma componente XY de posição, né? Uma componente de posição. E ele precisa saber a posição para saber o quanto ele vai mover a imagem e criar imagens do lado. Então faz todo sentido do mundo. Esse componente aqui não tem uma posição XY. Então realmente faz sentido a gente ter um parallax layer. Esse parallax layer, provavelmente você precisaria de 3 ou 4 para fazer num jogo os parallaxes do fundo. Então montanhas, ou cidade, tudo mais no fundo, nuvens, tudo isso em velocidades diferentes para se mover. Vamos dizer que é 0.5, 0.5. Isso significa que ele vai mover 50% do que o background realmente moveria. Olha o chão se mexendo. O chão está se mexendo. Tem uma coisa muito errada porque ele está se mexendo para outra direção. Então talvez a gente queira fazer o seguinte. Menos igual. Ok? O chão está vindo para a esquerda. Está vindo bem devagar, então a gente quer aumentar a velocidade dele mais ainda. Vamos pôr vezes 1000. Mas ele não está repetindo. Agora eu não sei por que ele não está repetindo. Okay? Eu acho que vai ser em mirroring. X 2400. Será que é isso? É isso mesmo. Conseguimos. O chão está funcionando, ele está repetindo para sempre. O que eu quero fazer também é garantir a posição do chão via código, já que a gente fez isso com o dinossauro. Qual que é a posição do chão agora? Opa, parallax, chão, offset não, transform.
A posição Y dele é 710. Eu vou vir aqui e vou deixar ele 710 no ready. Get node. Um pouquinho de preciosismo da minha parte, para ser sincero, chão. Eu coloquei chão com acento. Será que ele vai lidar bem com isso? Normalmente você não coloca acento. Normalmente as linguagens não lidam bem com isso. Vamos deixar, já que ele não reclamou até agora, vamos deixar para ver o que acontece. Vou usar set position, que é o jeito certo de acessar uma variável. Tem que ser um vector 2, né, para dar o set position. Em x é 0, em y 710. Agora, se a gente quiser mover isso aqui, mover para cima, não tem problema. No código, no jogo, ele vai continuar no chão certinho. Okay. Vou pegar esse dinossauro aqui, pô. O que é isso que eu peguei? Ah, o Parallax Layer. Tá, ok. Só o dinossauro. O que a gente precisa fazer agora? Variar os cactos, né? Antes, deixa eu só apagar esse print que está dando Parallax Offset rapidamente. Certo, vocês estão vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cactos pequenos e 6 cactos grandes. Esse aqui, na verdade, é parte de outro cacto, esse pequenininho. Na verdade, é um cacto, 2 cactos e 3 cactos juntos que vem. Sempre desse jeito, mesmo no original, se você abrir o Google Chrome e sem internet, vai ser assim. Então, tem um cacto aqui, às vezes vem um cacto, que é esse aqui, às vezes vem 2 cactos, que são esses aqui, e às vezes vem 3 cactos, que são esses 3 aqui. E o mesmo para o grande, às vezes é esse aqui, às vezes esses 2, e às vezes esses 3 aqui, ó. Então, esse pequenininho, ele faz parte desse conjunto de 3 cactos aqui. Nesse caso, a gente não precisa fazer nada muito chique de gerar aleatoriamente os cactos que vão vir, nem nada assim. A gente só precisa separar as cenas dos cactos. Cacto pequeno 1, cacto pequeno 2, cacto pequeno 3, cacto grande 1, cacto grande 2 e cacto grande 3. E depois, sim, criar aleatoriamente uma dessas cenas de cacto. Vamos fazer isso, então. A gente tem uma cena de cacto aqui. Inclusive, por que ela está aqui, né? Ela não precisava estar aqui. Ela pode estar no 0, 0. Collision... Faz muito mais sentido, na verdade, que ela comece aqui no 0, 0. Vamos ver o que acontece. Tá, ele está corrigindo via código, então deixa ele ficar aqui no 0, 0 mesmo. Esse cacto, vamos ver qual cacto que a gente pegou aqui na região da textura. Foi o primeiro. Esse cacto eu vou chamar de cacto pequeno 1, ou P1. Salvar cena como P1, vou chamar. Salvar. Ok. Vou dar um Ctrl Shift S, que dá aquele mesmo caminho de cena, salvar como. Vou salvar cacto P2. E aqui no cacto P2 a gente vai selecionar uma textura diferente. Que vai ser a textura dos 2 cactos. Aqui. Como ele tem a mesma altura, é só selecionar aqui. A gente pode aumentar... A gente pode aumentar a colisão. Deixar aqui assim. Para mim tá bom. Agora a gente faz o cacto P3, né? Essa parte vai ser meio repetitiva mesmo, então eu vou fazendo aqui. E agora a gente vai ter um problema que eu já vou adiantar para vocês, que é o seguinte. Esse cacto tem uma altura diferente do cacto pequeno, né? O cacto grande. Então eu vou só ajeitar aqui a colisão e vou falar para vocês o que a gente vai fazer. Como ele tem uma altura diferente, no nosso código do cacto, aqui no set position chão, a gente vai ter uma altura diferente também. A não ser que a gente passe a lidar com os cactos a partir do 0, 0 da scene deles. E aqui é um segredo um pouco diferenciado, digamos assim. Que seria pegar essa scene, vou apertar W para mover, tá? O W ativa o movimento, deixar assim, ó. Alinhado, esse aqui é o 0, 0 dessa scene, né? Alinhado com o 0, 0 aqui. Aí a gente recalcula a posição do chão do cacto pequeno e grande, fazendo isso com todos, e aí vai ser a mesma para todos. Em relação ao pé do cacto, que a gente vai medir a altura dele na hora de colocar na cena do jogo.
Então vamos abrir aqui uma cena. Abrir cena, abrir o cacto P1, fazer isso com ele. Opa! Eu abri o jogo e já vi que o cacto vai ficar meio flutuante, provavelmente. Não, tá normal. Acho que não deveria. Salvei o cacto. Deixa eu abrir o cacto P1, que é o que a gente está usando primeiro. Não, a gente está usando essa scene chamada cacto.tsn para abrir lá, certo? Eu vou deletar ela, inclusive. Remover. Aí eu vou sair aqui. No dinossauro, em vez de escolher esse cacto aqui, eu vou escolher o cacto P1. Vocês vão ver o que vai acontecer. Já que eu coloquei os cactos para cima em relação à scene deles, e eles vão vir normal, era para eles virem meio flutuante. Deixa eu ver o que está acontecendo. Seguinte, esse é o nó raiz, né? É o nó raiz. Eu preciso mudar a posição do sprite e do collision shape em relação a esse nó raiz. Então, vamos deixar esse nó raiz no 0, 0. Vou mudar a posição do sprite e do collision shape. Agora sim, ele está flutuando, tá vendo? Flutuando, e é isso que a gente espera. Vamos recalcular a posição dele agora em relação ao chão. Beleza, a gente tem esse cacto aqui. Vamos ver qual é a altura que ele precisa ficar. A gente pode pôr essa altura aqui, né? Vamos ver a altura dele. 708. Agora a gente vem aqui no dinossauro e vamos atualizar o chão para 708 em Y. Por alguma razão o jogador se afundou no chão, porque eu mudei o chão do jogador e não do cacto. Eu mudei o chão do jogador e não do cacto. Tá, isso aqui vai estar aqui, esse é o chão do cacto. Tudo faz sentido agora. Ok? Certo? Vamos fazer o mesmo para os outros cactos agora. Cacto P1, vamos abrir a cena do cacto P2. Isso aqui é 0, 0. Infelizmente, como eu errei de primeira, e errar é humano, espero que vocês me perdoem por isso, a gente vai ter que fazer um por um de novo. Então, fechar, abrir nova cena, P3, transform 0, 0, seleciona sprite e o collision shape, cacto P3 e o G1. Aqui. Voltar aqui no main. Em vez de carregar o G1, vamos tentar carregar o P1, tentar carregar o G1 e ver o que acontece. Esse é o G1? Aqui o G1. Que é um grande, né? Agora a gente pode continuar. O G1 a gente vai Ctrl... A partir do G1 aqui a gente vai Ctrl Shift S. G2. Tá bom. Region, região textura. Vamos selecionar. Certo. Muito bom. A gente precisa agora deixar os cactos aleatórios. O jeito mais fácil de fazer isso é colocar todos os cactos dentro de um array, dentro de um vetor. Então aqui no main, no nosso dinossauro, eu vou deletar esse cacto daqui, tá? Excluir. Excluir. No dinossauro, a gente dá um preload cacto G1, certo? Agora a gente vai ter uma lista de cactos. Var cactos. Vou colocar minúsculo que faz mais sentido. Uma listinha de cactos. E vamos dar preload em cada um dos cactos aqui dentro. São 3 pequenos e 3 grandes. 1, 2, 3. P1, P2, P3, G1, G2 e G3. Em vez de cacto, a gente vai tirar isso daqui. Isso aqui, né, a notação de array, de vetor. Agora a gente tem um momento que aqui a gente vai sortear um cacto. Então vamos pegar randomize. Tem uma função
rand range, tá vendo? Esse rand range que a gente vai usar, var c igual a rand range 0 a cactus.size. Então ele vai retornar um valor de 0 até cactus.size. Eu não sei se inclui o valor máximo de 0, acho que não. Então não tem problema. Eu vou deixar só C mesmo aqui de cacto, tá? C de cacto. E a gente vai pegar o cactus C instance. Pegar o número C que foi sorteado aqui e dar instance nele. Vamos ver agora. Opa, veio de 2. 3 do grande. 2 do pequeno. Olha que bonitinho, tá funcionando bem, né? Até parece que eu sei o que eu tô fazendo. Agora a gente precisa fazer esse aleatório também a velocidade com que aparecem os cactos, né? Porque pode aparecer um e outro logo em seguida, porque ele tá com um tempo específico, é intervalo 3. Então cada vez que eu usar esse intervalo, eu vou sortear um novo intervalo numa certa faixa de valor. Então vou colocar aqui var intervalo min, ponto 2, var intervalo max, sei lá, 3 segundos, né? Ponto 2 é muito rápido, né? Pontos 1 segundo. Aí depois a gente vai testando. Vou colocar 4. O que a gente está fazendo é definir um intervalo de 1 até 4 segundos para ele criar um novo cacto, né? Para ficar variável. E aí eu estou vendo a função range para poder fazer isso. Só que o meu medo era ser só números inteiros. Então ele não aparecer 0.5 segundos, 2.3 segundos, esse tipo de coisa. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vou colocar o 0.5. Aqui em vez de 1, colocar 1.0. Em vez de 4, colocar 4.0. Qual que é a diferença? Quando eu coloco o ponto 0, ele entende que é um valor com vírgula, que pode, não precisa ser inteiro, né? Pode ser um valor decimal. E aí eu vou tentar dar o range para tentar ter um valor decimal também. Isso aqui é a randomização do cacto. Decide cacto. Agora, decide novo intervalo. Ok, é bom comentar de vez em quando. O randomize talvez não precise ser aqui. Não. O randomize pode ser, eu acho, até onde eu me lembro, uma vez só aqui no ready. Então, var t de tempo, rand range de intervalo min até intervalo max. Não precisa desse var não, na verdade, é só pegar e colocar intervalo. Vamos ver agora. O primeiro é 3 segundos normal. Opa, veio mais rápido esse aqui. Legal. Agora vamos ter certeza que não está vindo só inteiro. (3.56), ou seja, já não é inteiro. 3.34. Acho que 4 segundos ficou muito, né? Eu vou pôr até 3 segundos só. 1.91. Ok. Opa, 2. Às vezes vem mais rápido que isso, né? Mais perto. Então, pode ser menor que 1 aqui. Eu vou pôr 0.5. Vamos ver o que acontece quando é 0.5 mesmo. No caso aqui, eu acho que ele só pode dar 0.5 de valor. Isso. 0.5 é pesado. 0.5 é pesado. Deixa eu tentar pular alguns aqui no 0.5. Nossa, não tem como. Meu Deus. Ok, tem como se isso não acontecer 2 vezes seguidas, né? Se acontecer 2 vezes seguidas, é morte certa para o jogador. Por enquanto, a gente vai deixar assim. Pode acontecer, tem uma chance bem pequena, mas pode acontecer de dar um número muito baixo 2 vezes seguidas e o jogador se ferre bastante. Agora, isso aqui é para mexer depois, questão de balanceamento do jogo. Então, tem que ir aumentando a velocidade, né? Essa é outra coisa, ele começa devagar e vai aumentando. Eu preciso de um valor global para velocidade. Eu vou adicionar um nó aqui, um
script var velocidade. Vou colocar a velocidade igual a 1. E eu vou fazer 1 para deixar na velocidade mínima e vai aumentando com o tempo. O ideal seria ter níveis, né? Igual o normal. Você passou de 500 pontos, aumenta um pouquinho. Passou de 1000, aumenta mais um pouquinho. Esse aqui, por enquanto, eu vou fazer incremental. Que de tempo em tempo ele vai aumentando mesmo. No caso, não é esse intervalo que muda. O que muda vai ser a velocidade dos cactos. O script de cacto, área 2D. Eu não mudei o nome, ficou com área 2D o nome do script do cacto. Deixa a área 2D então por enquanto mesmo. A velocidade dele está definida onde? Aqui, velocidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou controlar tudo isso, eu não quero lidar com esses scripts aqui não. Eu vou controlar tudo isso do main. Então o cacto, que é esse área 2D, ele vai ter que pegar essa velocidade do main e não daqui. Em vez de velocidade, eu vou pegar o main, esse nó, e pegar a velocidade dele. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar getRoot, .getNode, main. Eu acho que assim eu já posso pegar aqui velocidade. Velocidade no main. Vector 2. Aqui, menos 500 e 0. Será que funcionou? Não, não funcionou. Vou fazer assim, ó. Ok. Funcionou. O que eu fiz? Isso aqui, essa primeira barra significa caminho absoluto. Antes desse nó main, tem um nó chamado root. Deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí. Velocidade, por enquanto eu vou pôr... Só para não ter velocidade eu poder mostrar isso aqui. Aqui no remoto, está vendo esse root? Ele é o verdadeiro primeiro nó da cena. Ele está aqui e você não consegue mexer nele. Você pode pegar ele, dar um get root, que foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui. Get root, certo? Get node, a partir do início total, que é antes desse root, você pega o root e dentro do root você pega o main. Foi isso que eu fiz aqui, com get node. Esse root é um nó, tá vendo esse ícone aqui? Ele é um nó do tipo... Enfim, é um tipo... Aqui, viewport. Ele é um nó do tipo viewport, tá vendo? O ícone é igual. Porque ele é um nó que contém tudo dentro da tela do computador. Ele, tudo, antes de ter as transformações do próprio nó, ele tem as transformações desse root, que são dadas pelas suas configurações de cena. Tá, no main eu tenho a velocidade, então. Eu posso aumentar essa velocidade à vontade. Por exemplo, aqui no... Eu posso fazer a velocidade mais igual... velocidade.x, né, que só importa a velocidade.x, mais igual a delta dividido por 20. E aqui, para cada 1 segundo, ele vai diminuir 1 sobre 20, ele vai aumentar em 1 sobre 20 segundos a velocidade, metros pixels por segundo, né, digamos assim. Então ele está aumentando a velocidade, só que está aumentando bem devagar. Talvez seja isso que a gente quer, talvez não. Eu acho que é. Vamos deixar assim por enquanto, depois a gente lida com esses detalhes de escalonamento. Agora tem outra coisa, o chão também, né, aumenta a velocidade. Ele está nessa velocidade aqui, mas ele tem que aumentar a velocidade de acordo com os cactos. Ele parece que está na mesma velocidade do cacto, né? Onde que eu estou fazendo isso de mudar o chão? De dar o set aqui no Parallax Background. Ok. Ah! Funciona menos alto? Pô, eu devo ser algum tipo de gênio, né? Era só multiplicar por delta. Eu tava variando... Era para variar com velocidade mesmo. Mas eu tava variando a cada frame e não vezes delta. Isso é uma coisa que eu ensinei nas primeiras aulas e eu cometi esse vacilo aqui. Por tanto tempo, todo esse tempo, eu tava vendo. Agora ele vai certinho na velocidade do cacto, tá? Não vai ter problema nenhum. Ele vai vir... exatamente na velocidade do cacto, do jeito que está aqui. Eu posso deletar essa linha, Ctrl X, eu corto uma linha, né, para colar depois se quiser, mas eu gosto de usar para deletar também. Tem outro print aqui no main, posso deletar.
Agora é o seguinte, variando essa velocidade aqui no main, eu vario a velocidade do cacto. Isso é um problema. Porque... ou nem tanto. Porque o cacto ele vai variar a velocidade dele, mas a distância que eles estão não vai variar em tempo, entendeu? Então mesmo 0.5 ele vai ser mais ou menos a mesma coisa. Só que o cacto mais rápido, a distância entre eles. Não, a distância entre eles vai ficar um pouco maior, só que um cacto um pouco mais rápido. O meu medo é que essa distância fique tão maior, por causa do tempo que ele vai esperar, né? Tão maior que não faça diferença a velocidade. Porque o cacto rápido com a distância curta, o cacto devagar com a distância curta, ou o cacto rápido com a distância grande vai ter mais ou menos a mesma dificuldade. Eventualmente a pessoa não vai conseguir pular, porque vai ficar impossível mesmo de pular o cacto, dado que... morri. Dado que vai ficar rápido demais, né? Mas enfim, vai ficar assim mesmo por enquanto, tá? Boa noite. Até mais. Tchau.